Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, graças a Deus, Deus está nos dando essa oportunidade, né? Mais uma sexta-feira. E hoje, né, eu trouxe aqui uma surpresa, uma convidada especial, aqui a minha Catiana da Silveira Cunha, né? E hoje ela está nos dando a graça aqui, né, da sua presença, né? Então, nesse dia estamos muito gratos a Deus e muito gratos a Catiana. Obrigada, viu, Catiana? É um prazer, pessoal, estar aqui com vocês hoje, né? Tendo essa experiência aqui com a corajosa Patrícia, né? Minha irmã, minha referência. Show de bola. Então, assim, vocês estão vendo o cenário, gente, hoje tá diferente, tá chique. Estou aqui na casa dela, né? Vim aqui, estou de férias, vim passar uns 2 dias aqui, né, com a Catiana. E é isso aí, gente. E hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o que define os seus resultados, né? O que define os nossos resultados? É a dor ou o prazer? E aí nós vamos ver que no nosso dia a dia é possível ou você olhar, né, a vida estando disposta a enfrentar as dores, ou viver só olhando para o lado prazeroso da vida. E também nós vimos até que é possível, né, Catiana, em alguns momentos, mesmo que você ali a lida do dia a dia, quando você faz escolhas que você gosta, isso também se torna prazeroso, que ao mesmo tempo pode ser doloroso, mas também pode ser prazeroso, né? Então, é importância aí da gente escolher sempre coisas que nós gostamos, no qual identificamos. Poder de transformar a dor em prazer, né? Isso, né? Então, pessoal, isso é um pouquinho, né, do que será abordado na nossa live hoje. Então, sejam bem-vindos, também somos graças a Deus por você e sua atenção. Que nós estávamos refletindo aqui que muitas pessoas, mesmo elas sabendo, né, tendo uma formação específica sobre determinada área, mas ela tem dificuldade de fazer, né, o que ela não consegue os seus resultados, né, não consegue fazer aquilo que deveria. E assim, a pergunta que nós nos fazemos é por quê, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que deveria? Alguém aí entrou, gente? Desculpa, nós estamos aqui um pouco meio longe da... Tá difícil para visualizar quem tá entrando, mas seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo aí. Na medida do possível, compartilha, gente, essa live aí, né? Toca no coraçãozinho. Isso, né? Para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E então, Catiana, né, essa pergunta que nós fazemos, por quê? Porque muitas pessoas, mesmo, né, muitas vezes tendo estudado, se especializado em determinada área, mas ela não consegue resultados, né? É uma pergunta que nós nos fazemos. Pelo menos o resultado esperado, né? Sim. O resultado a gente sempre tem, né? A questão é o satisfatório ou não, né? Isso. Então, assim, a questão da dor ou prazer, né? Que é o tema da live de hoje, que define os nossos resultados. Né? Ou seja, a gente poderia também estar trocando pela ação ou a falta de ação, né? Também, sim. Porque a dor e o prazer, né? A questão de dor, eu tenho que ter uma ação para sofrer aquela dor, né? É bem, sim, mais cômodo para mim ficar quietinho ali, viver só no comodismo, no bem bom, tipo, ter uma vida prazerosa, porém sem aquela ação específica que muitas vezes é árdua, né? Geralmente, né? Para poder eu conseguir o meu resultado. Então, a gente vê assim, na nossa vida profissional, um exemplo, na nossa vida profissional, eu vou lá, me formo para uma determinada área, uma área específica, né? Sim. Digamos um médico, foi lá, fiz medicina e tal, e só que na hora de colocar em prática, às vezes você tem medo, às vezes resiste, né? No meu caso, eu sou formada em pedagogia, então muitas vezes eu posso ter resistência em ir para a sala de aula, né? Ficar ali ouvindo o barulho de crianças, né? Ficar vendo tudo isso como um obstáculo. Então, muitas vezes eu não quero sofrer essa dor, não quero ter essa ação para poder me sentir realizado na minha vida profissional. Né? Então, a gente vê que não é que eu não saiba, né, o que eu tenho que fazer,
né? Eu não vou lá fazer algo específico ali porque eu não sei o que fazer. Eu sei o que fazer, né? Eu me capacitei para aquilo ali, eu me qualifiquei para aquilo ali. Só que na hora de ter essa atitude, eu fico presa, né? Fico no meu comodismo, fico no meu prazer, fico no meu cantinho em casa, né? E se eu faço se eu tenho esse tipo de reação, o resultado esperado, ele não vai chegar. Sim. Né? Tudo depende da forma que eu encaro e do que eu estou disposta a passar, né? A dor que eu estou disposta a sentir, né? Para poder ter um resultado bom, para poder sentir o prazer de estar me realizando profissionalmente, né? E muitas vezes assim eu boto culpa em várias coisas. Sim. Né? É muito mais fácil eu achar um culpado para minha situação, né? Pro meu lado profissional que não foi bem sucedido como eu esperava, do que realmente falar assim, puxa, será que eu me esforcei o suficiente? Eu me capacitei. E agora eu tô tendo coragem de ir ali fazer acontecer, né? E, tipo, eu idealizei um projeto para minha vida. E o que tá faltando para eu colocar esse projeto em prática, né? Para eu executar, né? Sim. Será que não falta ali uma ação, né? Algo ali que me impulsione ali um ponto mesmo de partida, né? Isso. Uma atitude minha para fazer as coisas acontecerem, né? Então, muitas vezes, na vida da gente, né? Que eu não saiba o que tem que fazer, eu me qualifiquei para aquilo. Sim. Né? Mas eu fico ali, tipo, não querendo sofrer a dor que vai me proporcionar aquele prazer posterior, né? Um prazer futuro. Isso, às vezes sempre esperando pelo melhor momento. Amanhã eu começo, né? Depois, e nisso vai, né? O tempo vai passando. E, assim, uma coisa que é muito importante nós atentarmos também é que o meio em que nós vivemos influencia muito também nos nossos resultados, né? As pessoas que nós ouvimos, e aí muitas vezes nós ouvimos frases, expressões ao longo da nossa vida e às vezes consciente ou inconscientemente nós acabamos repetindo, né, essas expressões. Então, eu vejo assim que uma expressão, por exemplo, que nós ouvimos muito é pare, né? Faça isso, por exemplo, e pare de sofrer, né? Mas se a gente for ver na prática, a maioria das coisas que nós vamos fazer, principalmente no início, tem uma certa dificuldade, né? Tem um certo preço a pagar. A gente vê coisas, né, simples, por exemplo, você vai para academia, principalmente os primeiros dias ali, é muita dor. Né? Tudo dor. E eu lembro que no processo de escrita, assim que eu entrei na faculdade, né, eu sempre estudei em escola pública e consegui ingressar na Universidade Federal. Então, no início ali eu tive muita dificuldade, porque eu tinha muita dificuldade com a escrita, né? Mas ali eu determinei, não, enquanto houver sangue nas veias, eu não vou desistir. Né? Então, é aquela questão, você, até que ponto você está disposto, né, a dar seu sangue, suor, lágrimas ali, para que aquilo possa acontecer de fato, não é? Então, por exemplo, uma sala de aula, como a Catiana citou aqui, nós sabemos que realmente é um trabalho árduo, né? Mas que não é impossível, né? Na prática do dia a dia, você vai desenvolvendo e você vai aos poucos conseguindo estratégia que vai tornar aquele ambiente mais leve. É igual uma corrida, né? Ou, por exemplo, quando você começa a dirigir. O início ali, você vai, obviamente, vai ser nervosismo, dificuldade, obviamente a saída, né? Você sai lento, né? A coisa vai fluindo. Isso, mas aos pouquinhos, quando você persevera, vai fluir. É questão de prática. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu terminei de me formei agora. Né? Claro, foi um passo importante, você conseguiu se formar, mas agora você precisa praticar aquele conhecimento até o ponto que aquilo ali vai se tornar leve, aquilo ali vai fluir para você, né? Vai se tornar uma coisa natural. Então é muito importante, né? Você precisa ter muito cuidado, essa questão do poder das palavras, o que você ouve, o que você fala, né? Muitas vezes a gente vê a questão da academia, às vezes fala, amanhã eu começo, né? O ano que vem eu começo. E aí nesse deixar para depois, você nunca começa. E a questão assim também é como que a gente canaliza isso aí, né? Porque tudo é gerado na nossa mente, né? Querendo ou não,
é a lógica, ela vem depois, né? Tudo gera de uma emoção, a partir de uma emoção, a forma que eu vejo as coisas. Sim. Né? Porque, mais uma vez, citando o exemplo da sala de aula, né? A Patrícia, ela é formada em letras, pedagogia, então é a nossa área, né? Por isso que a gente cita esses exemplos assim. Então, assim, pode ser algo assustador a princípio, quando a gente está vendo tudo aquilo ali, se a gente mensurar, né? De uma forma, assim, né? Pejorativa, né? Mas, assim, se eu canalizar isso aí na minha mente como uma forma prazerosa, né? Se eu conseguir focar aquilo ali e ver dessa forma que eu vou estar ajudando alguém, o quanto o meu trabalho é útil, saber que todas as profissões passam por nós, né? O quanto a gente pode ajudar as pessoas, o quanto vai ser fator determinante para um profissional bem-sucedido, né? Então, tudo funciona, né, Patrícia? É da forma que você vê, a forma que você enxerga. Então, se eu quiser ver, se eu olhar aquilo como um problema, como uma dor, né? Aquilo é horrível, né? Se levantar de manhã e falar, puxa, vou ter que enfrentar uma sala de aula agora. Puxa, aquela criança, né? Que ele tem né, uma certa especificidade, uma situação mais delicada, né? Puxa, será, né? Como é que eu vou fazer para lidar com essa situação? Eu tenho que encarar tudo de uma forma, né, algo positivo, né, algo prazeroso. Eu vou lá, vou fazer a diferença, né, algo que eu vou fazer com prazer. Então, assim, se a gente vê dessa forma, isso né, fica leve, isso fica prazeroso, é algo que realiza, né, a gente como profissional, como ser humano também. Isso é verdade, né? E a gente vê os benefícios daquele trabalho, né? Sim. A transformação que aquela criança pode ter através de você. E então você vai sair daquilo que você vai parar de pensar só, né, no labor, né, na parte da dor, né? Isso, na parte da dor, deixa eu pensar na parte da dor e entra aí para esse lado prazeroso, que é os benefícios que aquilo vai trazer tanto para o seu desenvolvimento e desenvolvimento da criança ali, de quem você está cuidando. Eu posso citar um exemplo? Um exemplo de experiência, né? Às vezes a gente fala muito de experiências de livros, né? A gente lê, a gente assiste documentários, uma coisa ou outra, né? Falando um pouquinho da minha experiência, né? Em determinado momento, quando eu estava fazendo a pedagogia, né? Eu me identifiquei com uma situação muito delicada dentro da minha casa, né? Que foi a situação do meu filho, que é autista. Né? Eu pensei, puxa, agora, né? Perdi o chão. Agora, como que eu vou fazer com essa situação, né? E voltando mais atrás um pouquinho, uma vez eu participei de um seminário e nesse seminário eu fui sorteada com um livro, né, que o título do livro era assim, Oportunidades Disfarçadas, né, de Carlos Domingos. Show de bola esse livro, gente, tem até um limãozinho assim, desenhado assim, só pelo título, né. Então naquele momento eu lembrei desse livro, né, que eu ganhei, esse livro que eu li. E eu falei, puxa, é uma oportunidade, né, eu tenho um filho nessa situação, né, meu filho autista, e eu preciso, o que eu vou fazer por esse momento, né? E não é fácil, né? Para o pai, para a mãe, não é fácil essa situação. Mas falei, isso é uma oportunidade, Senhor. Isso é uma oportunidade de eu provar do Senhor, de eu experienciar, né? Como mãe, como profissional. E o que eu fiz? Fiz uma especialização que ia me ajudar com meu filho, né? Eu fiz psicopedagogia. Falei, é por aqui. Né? Se eu já estou aqui, se tem essa oportunidade, né? Vamos explorar isso aí. E eu tentei ver de um outro ângulo, né? E isso tem me ajudado bastante, né? Então, o que poderia ter sido um terror na minha vida, né? Primeiro Deus, né? Graças a Deus que Ele me norteou por aí, né? Mas foi show de bola, assim. Então, essa oportunidade, né? Essa dor, ela foi se transformando, né? Eu canalizei ela para um momento de prazer. Né? Não um momento ali, porque a gente vê um prazer mais a longo prazo, né? Porque o momento realmente é de pânico. Sim. O momento às vezes é assustador, né? Tudo que é novo pra gente é assustador, né? A gente resiste muito ao que é novo. Então, valeu muito a pena ter agido dessa forma, né? Então, hoje eu sou muito ajudada pela forma que eu vi, né? A forma que eu recebi essa situação e que eu apliquei ela na minha vida. Isso é muito bom, né? Então, realmente, eu estava refletindo outro dia sobre que muitas vezes nós somos, uma expressão assim muito forte, mas marcadas para marcar. Né? Então, de repente, essa experiência que a Catiana teve com o filho, né,
é algo, e aí a partir do momento que você tem essa experiência, você supera isso, agora também ela pode, além do que ela venceu dentro de casa, agora ela pode vencer também na sala de aula, que ela vai deparar com situações, de repente, muito similares a isso. Tatiana, estou tendo um problema aqui que eu estou um pouco incomodada, que você tá debaixo das letrinhas ali, né? Será que se a gente mudasse colocasse o celular... Eu posso puxar um pouquinho pra cá. Não é, talvez, mas talvez se a gente mudasse, colocasse o celular em pé, ficaria melhor, não? Acho que Cortaria, né? Então é isso, gente. Então, assim, nada que nós passamos na nossa vida é por acaso. Por exemplo, a Katina poderia ter tido uma outra postura. Ela poderia ter se feito de vítima, né? Falar assim, eu, um filho especial, né? E aí, assim, uma certa... E é a postura de muitas pessoas. Às vezes prefere se colocar como coitadinho, como vítima. Não foi o caso dela. Ela falou assim, não, graças a Deus, eu tenho um filho, Deus me deu, e não foi por acaso que ele colocou essa criança no meu caminho. Então, algo ele quer me dizer com tudo isso. E aí ela foi para a luta, não vou me especializar, vou dar o meu melhor para que essa criança possa desenvolver, né? E esse tipo de postura, ela nos faz realmente caminhar rumo a resultados de excelência, porque agora ela vai estar mais capacitada para lidar com a situação, para gerir essa situação, né? Então esse é um ponto sempre positivo, né? Não olhar para a dor, porque realmente a princípio ali, gente, né? Vamos ser sinceros, são situações que muitas vezes a mãe e o pai não estão esperando, né? Então ali, principalmente naquele início ali, você vê como uma dor, mas no caso você pode ver também como um desafio a ser vencido, e você vê se você, né, eu, por exemplo, né, eu sinceramente converso com a Tatiana, o tanto que é prazeroso ser mãe. Ser mãe é algo muito prazeroso. Infelizmente tem muitas pessoas que não veem isso mais, e até é uma coisa que precisa ser resgatada na sociedade. Ser mãe, desenvolver esse lado materno, de cuidar, de dar carinho, é algo muito prazeroso, né? Então, assim, só que nessa trajetória, muitas vezes nós vamos nos deparar com alguma dificuldade, problemas de saúde, né, assim, mas isso tudo são desafios que muitas vezes são dolorosos, mas, assim, já tem esse prazer de ser mãe, que é algo maravilhoso, e também a maneira que você vai lidar com o problema, você não tem que focar só a dor, só o problema, mas focar que é possível você buscar soluções, né, não se prender na situação, mas abrir a mentalidade e em busca de soluções para que você possa lidar com aquilo ali de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila, né? E é tanto que dia a dia a gente vê o quanto, né, o filho dela tem desenvolvido e tem, né, e tem vencido as barreiras. E isso é maravilhoso, isso que depende muito da postura, a maneira que a mãe ou o pai vai lidar. E isso nós precisamos levar para toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, né, Tatiana? Então, sim, porque assim, se eu buscar só minha realização profissional, eu não vou me realizar como ser humano, né? Porque alguma outra área vai ficar carente, vai ficar pendente. Se eu não estou bem emocionalmente, na minha totalidade, é muito difícil eu conseguir me realizar profissionalmente, né? Tudo parte, como a gente já citou antes, tudo parte da emoção. Então, se eu estou bem emocionalmente, eu vou ter força, eu vou ter garra, né? Eu vou ter motivação para levantar cedo e fazer o que tem que fazer. Se é para sofrer dores, né? Se é para ir para academia, se é para levantar cedo, se é para fazer um planejamento escolar, se é para fazer qualquer coisa desse tipo, eu vou estar motivada, né? Eu vou ter disposição emocionalmente para fazer, né? Mas são todas as áreas da nossa vida, né? É familiar, né? Como esposa, é como mãe, né? Uma parte que não costuma citar muito, mas espiritual também, né? É todo um conjunto, né? Então, se eu tô bem, né? Se eu tô atentando, o certo mesmo é a gente fazer uma listinha, né? O que mais importa, sim, né? Qual é mais importante, né? Então, assim, fazer uma listinha, tipo assim, todas as áreas que eu quero trabalhar, né? Todas as áreas que eu quero estar bem e não deixar nenhuma pendente, porque eu não posso... a gente fala, focando muito no profissional, né? Início de ano, metas, objetivos, geralmente que a gente ouve por aí.
né? Mas é super importante, fator determinante, que a gente lembre de todas essas áreas na vida da gente, para que não venhamos pecar em nenhuma delas. Sim. Né? Que eu cuide do profissional, né? Que eu cuide do esposo, que eu cuide do filho, que eu cuide de mim, né? Como pessoa mesmo assim. Então, é importante, né, Patrícia? Sim, é muito algo que faz toda a diferença quando a gente lembra de cada área da nossa vida. E muitas vezes acontece muito, né, da pessoa no dia a dia, né, correria do trabalho e tal, você volta muito para aquilo ali e aí você pode um pouco deixar a desejar, e o que muitas vezes acontece, principalmente com mulheres, acontece muito com mulheres, esquecer de si mesma, né? Sim. Que é você ter um momento para você, ter um momento para cuidar do corpo, cuidar da alimentação, né? No dia a dia, às vezes no corre-corre você se alimenta de qualquer forma. E daí, imagina que se você não tem um momento para você, você pode estar comprometendo todas as outras áreas. Sim. Porque imagina, se você não bem, né? Isso, se você não está bem emocionalmente, espiritualmente ou até mesmo fisicamente, né, ter uma boa saúde, resistência física, como que você vai conseguir, né, cuidar até mesmo da família, né, cuidar dos filhos, cuidar do esposo e trabalhar, né, sair de casa também, trabalhar lá fora e né, contribuir aí com a renda da família. Então, realmente um conjunto. Se eu focar em apenas um e esquecer do outro, ou fazer vista grossa para uma outra área, isso pode desencadear aí um desequilíbrio, não é? É isso aí. E assim, às vezes a gente pergunta, mas o que eu devo fazer? Por onde eu devo começar, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, que nós não devemos deixar que ninguém defina pela gente os nossos objetivos, né? Porque quem sabe dos meus objetivos principais sou eu, né? Quem sabe dos seus objetivos, das suas necessidades é você, né? Porque de repente a gente está falando para uma pessoa aí que, não quero tocar, não quero ter filhos, né? Para mim agora o mais importante é o profissional, não, escolhi não me casar, não, escolhi casar. Eu quero fazer uma nova graduação, eu quero fazer a minha primeira graduação, não quero fazer, eu quero focar agora só no trabalho mesmo, né? Então é importante, né? Mas de repente já tem várias áreas ali que, não, minha área aqui, X já tá tudo certinho, desse lado também tá certinho, mas tem esse outro que tá pendente. Por onde eu devo começar, né? O que eu devo fazer? Né? Isso aí só você mesmo vai poder identificar qual é a sua necessidade, né? E listar e saber que nesse percurso vão ter dores, né? Que a gente possa estar disposta, que você possa estar disposta, que eu possa estar disposta a passar por ali, a enfrentar minhas dores, a superar, né? Curtir o processo. Eu gosto muito de usar essa palavra, né? Eu falo sempre pro meu esposo, vamos curtir o processo, né? Tem tal coisa, né? A maioria dos projetos da gente tem muito deles que a maioria a longo prazo. Né? Às vezes, isso atesta até a questão da nossa paciência, né? Da nossa perseverança, da constância, né? E agora, o que nós vamos fazer, né? Tal tempo, vamos curtir o processo, vamos aprender a curtir o processo, né? Ler um tempo X, vamos tocar daqui para lá, vamos curtir o processo, né? Então, assim, é super importante você saber, né, que vai ter situação difícil, mas é importante enumerar, né, passo a passo, como vai fazer. Tem situação difícil, né, vão ter altos, vão ter momentos mais dolorosos, né, mas é importante a gente ver de uma forma prazerosa, né, canalizar mesmo a nossa emoção, né, a nossa mente, tipo, para uma coisa, para um prazer incrível lá na frente. Imagina que aquilo vai te proporcionar, sabe? Eu quero montar meu negócio, eu quero ter um filho, tô me casando agora, quero ter um filho, né, pra mãe, quem já tem filho aqui, quem é mãe, sabe como é que é, né? É uma gravidez, meu Deus, quanta coisa, né? Falar aqui pra alguma pessoa que não é mãe ainda, vai dizer, tem que passar por tudo isso, tem, né? Você vai ter enjoo, você vai carregar uma barriga enorme, né? Você vai sentir dores nas costas, mas quando você imagina lá na frente você com um bebê aqui, né? Tem prazer maior que isso, gente, né? Então, assim, quando você pensar na dificuldade, você olha mais na frente, foca lá, né? Realmente naquele prazer incrível, né? Quando você então isso vai te dominar. Se você pensar no negativo, você já
desvia logo sua mente e coloca no resultado final, né? E aprenda a curtir o processo. Sim, né? é interessante, né? Porque assim, a princípio a gente colocou a live, os resultados, né? Seus resultados, você foca na dor ou no prazer. E assim, no meio do processo, e aí dá a impressão que pode ser ou só um ou outro. Não, realmente a questão que no meio do processo é possível ter os dois, né? Ao longo do processo. A gente vai ter que No aprender a lidar com os entanto, dois. é onde você vai focar, né? Não foque, por exemplo, se eu for focar, né, nas dores que eu vou sentir quando eu for para academia, se eu for ficar focado só naquilo ali, eu não vou nem sair de casa, né? Mas se eu focar nos benefícios que aquilo vai trazer para mim, nossa, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais disposição e energia para realizar as minhas atividades diárias, né? Eu vou ter quem faz até a questão da mente, né? Você vai ter mais desenvoltura em todas as coisas. Então pense que a prática de exercício também vai te proporcionar mais dias saudáveis. Então quando você vê, né, a parte prazerosa, né, você vai ter mais saúde para curtir a sua família, para trabalhar. Então assim virão os benefícios, então foque nisso, né, não fica focada só naquele início ali que é doloroso, mas veja isso também, os resultados a longo prazo, né, Tatiana? E assim também, tipo, ela citando a questão aí da academia, né? Eu vejo um pote de doce na minha frente. Sim. É ótimo, né? Eu posso pensar assim, puxa, vou ter o maior prazer, né? Mas como a gente falou, tudo é questão de como a gente canaliza a nossa mente para ver aquela Sim. situação, né? Se eu pensar, eu vou comer esse pote de doce agora, né? A princípio ele pode ser algo bom, mas se eu perceber que aquilo vai inflamar o meu corpo, que vai atrapalhar o meu desenvolvimento físico, que vai influenciar, né, até na minha mente, no psicológico, várias coisas, né, ele vai me prejudicar, né? Então eu tenho que passar a detestar aquilo ali, né? Tudo é questão de um exercício de mente, como a gente faz, né? Falar, se eu resistir agora e ir para academia, se eu levantar cedinho, é ruim sair da minha cama, né? Só dando exemplos de dor e prazer, né? Mas se a gente focar mais na frente, se a gente está disposta a nos permitir, né? Aparentemente pode ser um sofrimento, né? Que sofrimento, mas eu tenho que ver como algo prazeroso. Puxa, eu vou me arrumar, vou para academia, eu vou ficar legal, vou ter uma saúde legal, né? Vou ter uma vida posterior aí na minha velhice, vou envelhecer legal, envelhecer bem, né? Então tudo é questão do quanto eu estou disposta a pagar o preço, né? A não importar com o meu ego, com o meu eu, né? Mas tudo que eu passar, que eu passe bem, que eu passe feliz, que eu passe com objetivo, né? Que eu passe de cabeça erguida, saber que tem um propósito, que eu tô amando, tá difícil, não é fácil, né? Mas eu tô amando passar por aquilo ali, porque eu olho mais na frente, né? É uma dor que eu tenho que fazer aquela dor me gerar prazer, né? Tudo que eu tô passando ali, mas eu olho mais na frente, falei, olha, o resultado vai ser top, o resultado vai ser muito bom. Tá disposta e não dá desculpas. Porque imagina, né, no caso que ela citou agora há pouco, quando ela viu que o filho dela ia precisar de um empenho mais, um esforço a mais dela, ela poderia ali inventar várias desculpas. Não, como que eu vou estudar, me especializar para cuidar do meu filho se eu tenho criança pequena? Eu tenho que trabalhar. Então, ela teria N desculpas, ela poderia inventar N desculpas para não estudar, para não se especializar. E na verdade não seria uma mentira, né? Não seria, né? E de fato às vezes até faz sentido. E quantas vezes eu levei ele para a escola comigo, colocava no colchãozinho, né, embaixo da cadeira, ele dormia enquanto eu tinha aula, né? Várias vezes aconteceu, né? Mas o que eu pensei, né? Mesmo que eu esteja submetendo a ele, isso aqui é dor para mim, é dor para ele, mas eu tenho que olhar mais na frente. Se eu me capacitar agora, se eu me qualificar, quando ele de fato mais precisar de mim, eu vou estar habilitada, né, qualificada, capacitada para cuidar dele melhor, né? Porque eu preciso cuidar melhor, era um universo novo para mim. E aí, cada dia, né, Tatiana, se já era prazeroso simplesmente o fato de ser mãe, ter uma criança nos braços, agora se torna mais prazeroso, porque agora tá mais suave, ela tem mais facilidade de lidar com a situação, e aí você vai vendo o desenvolvimento, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, né? Como qualquer outra criança. Então, e você
Por exemplo, ela sentiu por um momento ali a dor, mas agora vem a parte prazerosa, né? Então, assim, o que a maioria das pessoas faz é o inverso, né? Elas querem logo entrar para a parte prazerosa, né? Por exemplo, muitas pessoas sempre querem um resultado rápido, né? Mas na maioria das vezes não é assim, né? Primeiro, por exemplo, se a pessoa quer se desenvolver em determinada área da vida, primeiro ela vai ter no mínimo restringir um tempo, de repente até um tempo mesmo com a família, né? Amigos ali, de repente você vai abdicar daquilo ali por um momento para focar, mas aí sabendo que a partir do momento que você estudou e agora de repente a partir daquele estudo você conseguiu uma renda, né, digamos assim, você vai ter muito mais tempo, né, para estar com a família. Então essa questão é uma questão do seu olhar, de né? ver mais Então, na frente, né? isso. De analisar, ver mais na frente o resultado desse esforço, né? Dessa ação, desse pagar o preço, né? Isso. Então, assim, uma coisa muito importante que a gente sempre ouve, né, para que a gente tenha bons resultados, é definir o que nós queremos, não é? Como a Catiana falou, de repente, o que é importante para a Catiana não é para você, não é para mim, para outra pessoa, não faz sentido, né? É porque um outro momento, isso, outra situação. Isso, a pessoa tem outros ideais ali. E outra coisa, além disso, eu gostaria de acrescentar que é muito importante é a pessoa reconhecer a sua verdadeira identidade, né, e o seu propósito, né, ter definido isso, procure definir isso, né, nós não vamos entrar muito nessa seara aqui, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que é a luz de Gênesis 1:26, né, ali quando eu tive clara quem eu sou, né, e daí eu procurei mais ali buscar qual era o meu propósito de vida. Isso também foi muito importante, né, para o meu desenvolvimento e para os meus resultados. Então aí é uma coisa a mais que eu queria agregar. Mas assim, voltando à questão de, a princípio, você tem o quê? Você precisa ter clareza do que você quer, né? E outra coisa assim, que eu gostaria de chamar muita atenção é a questão de anotar. Né? Anotar, porque muitas vezes você pensa, não, esse ano eu quero fazer um curso de informática, esse ano eu quero desenvolver mais conhecer mais esse universo virtual, né? Mas ali você não anota e não coloca data. Então é importante, por exemplo, vou dar um exemplo, esse ano, até o meio do ano, eu quero aprimorar mais, me desenvolver no universo digital. Então eu vou definir, eu tenho 6 meses para isso, quanto tempo eu tenho para isso, né? E anotar mesmo, é muito importante, porque quando você anota aquilo, as chances, né, quando você fala e quando você principalmente anota, a chance da sua mente inclinar para aquilo ali é bem maior. Quando você define, quando você coloca data, isso é impressionante, né? Mas de fato funciona. Você é muito importante colocar data. A gente às vezes é um exemplo assim, mas por exemplo, a pessoa que é casada, diz, não, eu vou casar. Ela tá namorando, eu vou casar, mas ele nunca coloca data, suspeita aí, viu? Tem cuidado. Então, assim, e assim, em todas as áreas da nossa vida, você quer algo, mas você não define data para que aquilo aconteça, então a chance de você realizar aquilo vai ser menor. Então, coloque data. Você define o que você quer. É questão de estabelecer metas, né? Que são vários detalhes, são as datas, né? São os meios, né? São as ações que você vai traçar para chegar àquele resultado. Isso. Né? Então, seria mais ou menos nesse aspecto e a questão também de como, né? Aí depois, você já definiu o que você quer, há quanto tempo você tem para isso, e aí você vai pensar também como, né? Como. E é uma coisa que nos ajuda muito a questão da gente fazer perguntas, né? Não só para o outro, mas para mim mesmo, né? O que eu quero, por que eu quero, como eu vou fazer isso. Então, isso também te leva para um novo nível, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm resposta porque não faz pergunta, né? Não se questiona. Isso, como que você vai chegar àquilo que você quer? Se você simplesmente aceita tudo como te põe, da forma que te impõe,
Então aí você de repente deixa de viver a sua vida para viver projetos de outras pessoas, porque você acontece muito isso, né? Que alguém determina para você, isso, né? Então você acaba se enquadrando ao perfil do outro, né? As necessidades da outra pessoa, ao ponto de vista de outra pessoa, e muitas vezes você acaba se anulando, né? Em detrimento ao que as outras pessoas pensam, que elas determinam para sua vida. Isso é péssimo, né? Eu acredito assim que em algum momento vai ser gerada uma frustração, né? Sim. É super importante isso que a Patrícia está colocando. Então, assim, é algo mesmo, não deixe, né? É um encorajamento. Realmente é uma coisa que eu passei a fazer recentemente e eu vejo que tem gerado resultado, né? Por exemplo, há um pouco mais de ano eu escrevi um livro, né? Eu fiz um concurso e aí eu tinha 2 meses apenas para escrever o livro. Então eu fiz além de anotar, eu fiz também o compromisso social, né? Eu disse que até o final, foi no final de 2021, né? Até o final de 2021 eu estaria com o livro escrito. Então isso quer dizer o que você vai fazer e definir, não deixar de definir datas, né? Que isso vai fazer quando você define, quando você escreve, quando você diz. Você se compromete. O seu corpo, ele já faz isso aqui e automaticamente você tem que ir, né? Se inclina. Isso, você se inclina. E é interessante, tanto nesse caso, eu me comprometi tanto comigo como com o social, que é uma força a mais, né? Quando você ali não tinha mais como voltar No meu atrás. caso, eu me comprometi em fazer a live com a Patrícia, né? O que aconteceu? No momento que você fala, se compromete, né? Se eu falo, eu me comprometo com aquilo ali, né? Então, se a gente define, se a gente fala, se a gente anota, se a gente especifica o que a gente quer para esse novo ano aí, a tendência é a coisa acontecer, né, com mais facilidade, né? Então, realmente a gente tem que se comprometer e ter atitude, ter ação e colocar para frente, né? Usar esse emocional, né? Esse entusiasmo aqui, ó, fazer as coisas acontecerem, né? Isso. Então, assim, Catiana, acho que esse é um assunto bem amplo, né? Mas, assim, a priori, era um pouquinho da mensagem que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa manhã. E tem mais alguma coisa assim, Catiana, que você gostaria de... Eu acredito que é isso aí mesmo, né? A gente falou um pouco da nossa experiência, né? Da questão das dores, das ações, né? E encorajamento, né? Para que as pessoas elas possam fazer as coisas acontecerem, né? Nesse novo ano aí, né? Não se preocupar muito com as dores, mas ter um esforço extra para ter uma vida legal, né? A gente não consegue um resultado sem ter uma ação, né? Um resultado positivo, um resultado legal. Então, assim, é que a gente possa, né? Que você possa sair desse comodismo, qualquer coisa, né? Que esteja travando aí e tá disposto mesmo a pagar o preço, né? Vou perder peso, vou me qualificar, seja lá o que for, mas fazer as coisas acontecerem, né? É um momento muito bom para isso, início de ano. Isso. Então, só retomando um pouco, então, o que define os resultados? Né? E dor ou prazer? Não é necessariamente que você tenha que escolher só um ou ação ou falta da ação. Isso. Mas, assim, é você saber que a princípio, seja lá qual foi a jornada que você escolheu traçar, a maioria dos casos vai ter ali um momento, principalmente o primeiro momento, a saída é de muita dor, é de muito labor, é de muito esforço, mas não foque nisso, não foque na dor, né? Foque na parte prazerosa que você colherá, né, após esse labor, né? Imagine que lá no período que eu tinha dificuldade, assim que eu ingressei na universidade, que eu citei para vocês, imagine que eu tivesse focado ali na minha dificuldade, não conseguisse olhar lá na frente, hoje eu não teria me tornado uma escritora. Então, assim, hoje eu não poderia, de repente, ajudar tantas crianças, né, nesse processo de escrita, de leitura. Então, foque na parte prazerosa. E também, uma coisa que eu falo muito é a questão também no momento, a gente nunca deixar de desfrutar, né, Catiana? Porque mesmo naquele momento ali com as pessoas com que você tem, né, cada resultado, não deixe de comemorar. Na verdade, isso que eu queria dizer,
cada resultado, não deixa de As pequenas comemorar. atitudes são super importantes. Né, por exemplo, você conseguiu realizar um trabalho, que seja um trabalho ali de colação de grau ou um trabalho mesmo, né? Você conseguiu, você realizou, comemore aquilo, né? Não deixa de... É bom a gente, por menor que seja o resultado, poxa, eu consegui, eu tirei que seja um R, ou um B, ou um ótimo, mas comemore os seus avanços, por menor que seja. Isso também nos impulsiona, né? Porque muitas vezes nós somos muito carrascos conosco e isso. Então, vamos comemorar também, por mais que tenha ali as dificuldades, mas não vamos deixar de comemorar cada vitória, cada processo. E é isso aí, pessoal. Não vamos focar só nas dificuldades, mas vamos ter esse olhar de águia, né? De conseguir olhar não só o que está ali na nossa frente, próximo, mas olhar também a distância. E é isso, eu quero agradecer, né, mais uma vez a Deus, agradecer a Catiana por estar aqui. Agradeço, né? Obrigada pela oportunidade de ter me dado essa experiência, né? e agradecer também você que está aí, né? Muito obrigada pela sua atenção, por estar conosco nessa manhã. E assim, gente, na medida do possível que vocês quiserem também colocar aí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, né? A Kátia, o Walter, deixa eu dar uma distante, alguns, né? Muito obrigada, cada um de vocês, né, pela sua companhia, pela sua presença essa manhã, e tenham todos um bom dia, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Muito obrigada. Até mais, fiquem com Deus.